Falando um pouco sobre os fundos imobiliários. Como é que você interpreta o fundo imobiliário? Se você for investir em fundo imobiliário, você tem que ter o mesmo pensamento, a mesma lógica que você fosse investir em imóveis. A mesma coisa, porque o modus operandi ele funciona da mesma forma. Então assim, por que você vai comprar uma sala comercial no centro da cidade? Ah, Ricardo, eu vou comprar essa sala comercial porque eu quero ganhar com a valorização desse imóvel. Eu acredito que ela é uma sala bem localizada, eu acredito que vai valorizar por isso, por aquilo. Ok. E além disso, por que você está comprando aquela sala comercial? Ah, eu vou comprar a sala comercial porque eu quero receber um aluguel todo mês ali e esse aluguel vai complementar a minha renda do meu dia a dia aí. Ok. Quando você vai comprar fundos imobiliários, não tem que ser diferente. Você não tem que querer comprar fundos imobiliários pensando assim, eu vou comprar um fundo imobiliário porque daí eu vou fazer um teste aqui para ver durante um mês como é que vai ser isso daqui, e aí se eu gostar eu vou comprar mais fundo imobiliário. Não, você tem que entender que o fundo imobiliário é que nem comprar imóveis, só que através da bolsa de valores e através de valores menores. Para comprar uma sala comercial, quanto custa? 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão? Depende de onde ela está localizada, entende? E quanto que você vai receber de aluguel dessa sala comercial, né? Quantos por cento em média é o teu aluguel anual? Já nos fundos imobiliários, você começa investindo com 10 reais, 50, 100, vai recebendo os aluguéis e vai reinvestindo. Então esses são benefícios dos fundos imobiliários. Ricardo, e como que eu ganho dinheiro então com os fundos imobiliários? Primeiro, você vai ganhar dinheiro com a valorização daqueles ativos. Então se o mercado imobiliário de forma geral subir, a tendência é que a sua cota vai subir também. Só que aí tem fundos que vão valorizar mais em determinados momentos e outros vão valorizar menos e vice-versa. Por que isso acontece? Porque um fundo imobiliário, ele é dividido entre os famosos fundos de tijolos e os fundos de papéis. Os fundos de tijolos, pessoal, são fundos que compram ativos físicos. Por exemplo, ele vai lá e compra prédios, ele vai lá e compra shopping, ele vai lá e compra hospitais, ele vai lá e compra universidades, ele vai lá e compra aqueles galpões gigantes que tem ao lado das principais rodovias do Brasil, ele vai lá e compra um andar todo comercial de um prédio para alugar salas comerciais, que são lajes corporativas. Enfim, ele investiu em um ativo físico. E também tem os fundos imobiliários que compram dívidas do setor imobiliário, né? Como assim uma dívida do setor imobiliário? Imagina uma construtora na sua cidade. Ela começa a fazer um prédio. Quando chega na metade do prédio, acabou o dinheiro. E aí, para ela não parar a construção, ela emite uma dívida sobre aquele prédio. Como assim uma dívida? Basicamente, ela emite um cheque predatado. E nesse cheque predatado, ela dá em garantia o próprio prédio, certo? Aí esse cheque predatado, ela fala lá que, você me passa para cá 35 milhões de reais, e aí eu vou te pagar tantos por cento ao mês, mais a correção da inflação, ou do INCC, ou de algum outro indicador aí do mercado, e eu vou pagar essa dívida, vou amortizar, vou te devolver o capital originalmente emprestado a partir de 10 anos, ou daqui 5 anos, enfim, é um cheque predatado. O fundo empresta esse dinheiro e começa a receber juros dessa empresa, que são pagos para o investidor através de dividendos, né? Então os fundos imobiliários, a maioria deles pagam esses dividendos. E aí, as duas pontas. Como que você ganha dinheiro com fundo imobiliário? 3 frentes. Primeira frente você ganha com a valorização das cotas, né? Você comprou, deixou ela lá muito tempo, enfim, o mercado subiu, a sua cota subiu também. Segundo, você ganha dinheiro com os dividendos. Os dividendos são os aluguéis ou os juros recebidos pelos fundos imobiliários e distribuídos para os seus donos. Então, se você tem uma cota de fundo imobiliário, 10 cotas ou 1000 cotas, você vai receber dividendo, porque o dividendo ele é pago por cota. Claro que quanto mais cotas você tiver, mais dividendos você recebe. Mas aí tem uma parada muito legal aqui. Imagina que você investe em imóveis físicos, né? Em salas comerciais. Você não consegue pegar todo mês o aluguel que você recebe da sala comercial e aplicar de volta na sala comercial para que no mês seguinte você receba mais aluguel. Você não consegue fazer isso. Agora, no fundo imobiliário você consegue. Você aplica no fundo imobiliário, você recebe os dividendos e você pode reinvestir comprando mais cotas, e aí começa a tua bola de neve de dividendos. Todo mês ela acaba sendo maior e vai crescendo. E terceiro ponto, subscrição de ativos, tá? Vamos dar um exemplo prático aqui. Imagina que o fundo imobiliário investindo inteligente. É um fundo imobiliário. Vamos botar aqui que é um fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário, ele é dono de 5 universidades. E aí, essas universidades, elas estão locadas para o fundo e o fundo recebe os aluguéis e distribui os dividendos. E aí, o fundo imobiliário, investindo inteligente, ele olhou assim
e lá tem uma outra universidade sensacional que eu quero comprar. Só que o fundo imobiliário ele não tem dinheiro para isso. Então o que ele vai fazer? Ele vai emitir novas cotas para as pessoas adquirirem essas cotas aqui, e com esse dinheiro eu vou comprar aquela universidade. E por que eu vou fazer isso? Porque eu acredito que é um bom negócio para colocar dentro aqui da União, e a gente vai passar de 5 imóveis para 6 imóveis na carteira. A gente vai diminuir os riscos, né, e talvez até aumentar o dividendo com isso. Beleza. Quando vai fazer a subscrição, ele vai vender novas cotas. E aí que vem o pulo do gato. As novas cotas, elas são vendidas com direito de compra para os atuais cotistas primeiro. Por quê? Porque se você tem 10% de um fundo imobiliário, quando o fundo fizer a subscrição, você vai ter o direito de comprar 10% daquele novo empreendimento para manter a sua participação dentro do fundo. Porque se você não comprar isso, a sua participação vai ser diluída. Mas o grande pulo do gato é o seguinte: existem dois valores. Existe o valor patrimonial e existe o preço pelo qual essa cota está sendo negociada lá no mercado. Então, às vezes, a cota ela tem um valor patrimonial de R$100. Só que ela está sendo negociada a 120. E você pode comprar novas cotas, caso você já seja cotista daquele fundo, por R$100. Então você pode comprar por R$100 algo que já está valendo 120. Ah, 100 por 120 é 20% de valorização. 100 por 110 é 10%. Para você ganhar 10% na poupança, é 7 anos deixar o teu dinheiro lá. 6 anos e meio. Então tem essa possibilidade de você ganhar o dinheiro com as subscrições dos fundos imobiliários. Ricardo, como é que eu sei se o fundo imobiliário vai fazer subscrição ou não? Primeiro, você pode acessar um site chamado ticker11.com.br. Nesse site tem uma opção lá chamada emissões. Você clica lá, vai aparecer todos os fundos imobiliários que estão fazendo emissão de cotas naquele momento. Então você poderia, por exemplo, uma vez por mês, olhar aquele site lá e ver se tem algum fundo que você possui em carteira fazendo o processo de subscrição. Outro ponto também que você pode fazer, se você for no site do próprio fundo imobiliário, vamos supor que você tem cotas do fundo IRDM11, um exemplo. Aí você vai lá no Google e digita assim, site do IRDM11. Você vai cair lá no site da Iridium, Gestão de Recursos, que é o site, que é a empresa que gerencia o fundo IRDM. Lá vai ter uma aba Relação com Investidores e você vai poder cadastrar o seu e-mail para receber todos os avisos provenientes daquele fundo. Então, quando houver um processo de subscrição, você vai ser notificado e aí você pode participar de todo o processo, saber como é que funciona e tudo mais, tá? E aí, pessoal, falando isso, vem uma frase: quantidade não significa qualidade. Por quê? Porque o fato de você ter trocentas ações na sua carteira, trocentos fundos imobiliários, muitas vezes você não vai conseguir nem acompanhar a subscrição dos fundos imobiliários. E aí você vai ficar de fora de oportunidades maravilhosas do mercado. Um exemplo de uma oportunidade, em dezembro, o fundo IRDM11, ele fez o processo de subscrição. Os atuais cotistas puderam comprar cotas a R$ 98,50, sendo que as cotas já estavam valendo 123 em dezembro e hoje já está R$ 140 praticamente. Então, assim, a zero de jogo, esse investidor ele já saiu ganhando praticamente 23, 24% ali, porque ele comprou a 98, um negócio que já vale 123. E aí um mês depois o negócio já está valendo R$ 140, uns 40% de ganho de capital só ali, 40% de ganho.